Olá pessoal, tudo bem? Vou colocar aqui o tema da live: desfraude e seu desenvolvimento, típico e atípico. Espero que vocês gostem dessa live, só estou pontuando aqui. Ih, meu Deus, como é que eu coloco aqui? Deixa eu tentar. Fixei comentário, isso aí. Bom, me chamo Bruno Pires de Camargo, sou pediatra, educador parental, e hoje temos uma live super especial com a Paula Gripe. Ela é fisioterapeuta pélvica infantil e vamos abordar aqui um tema muito comum de dúvidas no consultório, um tema de extrema importância e que traz muita ansiedade, muitas dúvidas, e estamos aqui para tentar auxiliar vocês nesse processo. Então, vamos esperar todo mundo aí começar a entrar, esperar a doutora a Paula também solicitar aqui. Nós já iremos falar um pouquinho mais sobre isso. Aproveitando, quem quiser pode ir mandando as dúvidas aqui, que a gente vai dando sequência e vamos tentar tirá-las todas na medida do possível. E agradeço sempre a presença de vocês nas lives. A gente sabe que o dia a dia é sempre muito corrido, né? Então, gente, deixa eu ver aqui. A Paula, acho que ela vai entrar. Oi, tudo Opa, bem? acho que vai. Olá, Tudo bem? Paula, tudo Boa bem? Boa noite. noite. Berço no fundo. E aí, esse dia chuvoso aqui em Curitiba, né? Tudo bem por aí? Tá Tô me ouvindo, estão me ouvindo? ouvindo? Perfeito, tá Tá bom. muito bom, excelente. Então, fixei aqui o comentário já para as pessoas que entrarem, estarem tendo acesso, que o nosso tema hoje é o desfraude seu desenvolvimento, tanto típico quanto atípico, que é muito importante pontuar. Temos pequenas diferenças que vale a pena a gente deixar aqui claro para os pais ao longo da live, para eles terem essa noção, Exatamente. correto? A base é a mesma, mas como conduzir é diferente. Talvez o tempo, a paciência, Sim. existem alguns pilares que a gente tem que ter mais atenção em determinadas situações patológicas ou não. A gente vai falar mais para frente. Muito maravilha. Acho que já pode começar, né? Já temos um pessoal entrando. O que você acha? Espera mais um Meu pouquinho. nome Quer se é apresentar? Paula, eu sou fisioterapeuta pélvica infantil, trabalho com criança há 12 anos. Eu me formei no interior, mas vim fazer residência no Pequeno Príncipe, daí fui ficando e estou aí em Curitiba passando frio. Tenho mestrado em bioengenharia. Olha lá, ó, o pessoal da Absurd que está entrando ali falando da mielo, vou falar. Eu sou diretora também da Associação Brasileira de Mielomeningocele, a maior Que legal. associação que temos e uma das maiores do mundo. Hoje nós fornecemos os dados ao SUS e para esses pais de crianças atípicas é muito importante o desfraude, né? Porque muitos nem cogitam essa possibilidade. É. Então, E uma coisa que você não pode pode falar, falar. desculpa. Daí eu Acabou já cortando aqui. começo dando a pincelada aí. Não, então. É uma coisa que é muito legal, tá falando até que no começo da live, que é um tema muito comum no consultório, na nossa rotina. Quando vai chegar ali próximo de 1 ano e 8, 1 ano e 6, porque nós viemos de um desfraude geralmente um pouco desrespeitoso, um pouco Exatamente. apressado, né? Então, alguns paradigmas estão aí, graças a Deus, mudando, mas a pressão externa de familiares, de escola, tudo isso acaba influenciando muito negativamente esse processo de desfraude, porque as pessoas querem ter Exatamente. datas, né? As pessoas querem números, elas querem referências, só que muitas vezes deixam de lado a individualidade. E o que eu sempre bato na tecla aí no consultório observe o teu filho, né? Saia um pouco dessa casinha de qual é a idade correta. Não existe idade correta. Existe tempo de amadurecimento neurológico, né? Cerebral, cognitivo, emocional e motor. Então, quando tudo isso Uhum, se direciona da maneira com adequada, o certeza. processo flui. Uma frase que eu digo muito no consultório e que as mães compreendem, mas muitas vezes chocam a fralda não deve ser Uhum. tirada, ela deve ser deixada. Então, quando as pessoas entendem que esse processo ele é natural, tem que ser respeitoso, tem que ser consciente, ou seja, a criança tem que ter consciência do processo,
ela tem que assumir o protagonismo, né? E não nós adultos querer assumir esse processo da criança. Como que nós queremos ter o controle de funções fisiológicas do Exatamente. terceiro? Então, isso é Começa muito aí a desrespeitoso, minha né? frase que eu falo para todos os pacientes, e foi por aqui, né? Se a escola te Exatamente. força um desfraude, se a escola está te impondo como mãe levar uma criança desfraldada, a escola não respeita nem a função fisiológica, não vai respeitar mais nada do teu filho. Então, não adianta. Ali teve quebra de... Correto. Assim como função cognitiva, motor, habilidades, depois que essa criança vai desenvolvendo no processo de aprendizado, o fisiológico é o mínimo que tem que ser feito, porque muitas vezes ele não é controlado, ele é muitas vezes reflexo, e mesmo controlado, ele vem de um reflexo, ele vem de algo instintivo do nosso organismo. Como que a gente quer que alguém simplesmente fala, com 2 anos, para ir para o infantil tal, maternal, no infantil 4, Tem que principalmente, entrar sem fraude. como que a gente quer que a criança vá desfraldada? Hoje eu atendi um paciente que com disfunções da infância um pouquinho mais velho por conta disso, porque com 2 anos a escola fez a mãe desfraldar. Não existe isso mais, nem os CMEs, que são um pouco mais rígidos do que as escolas particulares, isso não existe. Isso é direito da família, é direito da criança, assim como é direito da criança poder sair durante a aula, independente de quantas vezes necessário, para fazer xixi, para fazer cocô, para tomar água. Claro que a gente tem que avaliar se não tá, a criança está avacalhando um pouco ali, né? Mas hoje os professores não podem mais negar. Na minha época, eu me lembro várias situações na minha sala de aula de crianças fazendo xixi na sala, porque realmente os professores não deixavam. A hora do banheiro é a hora do intervalo e seja o que Deus quiser, né? Então, a gente parte muito de, né, como alguns sabem, sou educador parental, a gente bate muito na tecla do autoritarismo, né? Nós sempre queremos ter o controle de tudo, e inclusive das crianças, não permitindo que as crianças tenham o teu controle das suas funções, né? E essa questão da escola é muito comum, muito recorrente, é uma queixa recorrente às vezes, no consultório, inclusive, e a gente tem que pontuar isso que você falou perfeitamente, que é direito da criança, não há nem nada, nenhuma justificativa para a escola para exigir horário ou intervalos para que a criança vá, porque isso, inclusive, lá na frente vai ter um reflexo. É quando tem as disfunções, muitas vezes, quando temos a constipação, infecções de repetição, e nunca se sabe a causa está Uhum. ali, está na cara, só a gente, né, ter um pouco mais de cuidado com essas Todo atitudes começo nossas. de ano, quando voltam as aulas, eu faço um post na minha rede social profissional falando das infecções urinárias recorrentes depois que começa a aula. Porque é muito comum a criança ficar lá 2 meses de férias, está numa rotina, daí é obrigada a manter uma rotina imposta pela escola ali, e começam infecções urinárias. Aquela criança que estava num processo também. Então, todo começo de ano eu repito o mesmo post. Se você nota que a criança voltou para a aula, começou a ter infecção urinária, ou tem uma febrinha, começou a ficar doente, claro que a gente não vai generalizar, mas sem foco, porque não é todo Sim, médico que pede o exame de urina de rotina, né? Hoje no consultório eu tenho até aquela fitinha de exame de urina rápido, porque às vezes o médico não pede, tá lá tratando garganta e nem sempre é garganta, porque a criança aqui em Curitiba fica escorrendo o nariz o ano inteiro, né? E às vezes não é a garganta. é mais do mesmo. Aqui em casa eles revezam, uma semana um, uma semana o outro. Verdade. Essa semana sou eu. Vai atualizando ali o vírus. E uma coisa que eu acho que é interessante, a gente talvez começar ali tentando falar um pouquinho da parte anatômica e funcional do Sim, desfraude, pode vamos lá ser? então. Vamos começar com um pilar, então. A gente tem um telhado de uma casa que precisa ser estruturada com alguns pilares. O pilar emocional da criança, nessa questão da força, do desfraude, mas o seu irmãozinho desfraudou, mas o seu amiguinho desfraudou, mas quando você vai tirar a fralda? O pilar da independência da criança e a automação dessa criança, o poder que essa criança tem de tirar a roupa e saber tirar a roupa. Claro que nessa fase, eu vou falando algumas coisas e já vou puxando outras que eu lembro. Claro que nessa fase a gente tem que dar uma autonomia para a criança, mas tem que facilitar a vida. Você não vai botar um bore na criança
para querer desfraldar, né? Com 3 fechos embaixo, não vai soltar. Então vamos deixar o body soltinho, vamos colocar uma camiseta na criança, uma calça mais fácil de sair, de tirar. Geralmente essas roupinhas de algodão são roupinhas ótimas para desfraldar a criança. As habilidades que ela tem, se ela tem uma coordenação motora, se ela tem um desenvolvimento motor normal, não adianta eu querer... Depois eu vou falar, por mais que a gente não fica preso nisso, mas eu vou falar em algumas datas, tá? Não adianta eu querer uma criança prematura que desfraude ao mesmo tempo de uma criança que nasceu a termo. Uma criança prematura tem idade corrigida, muitas vezes tem as alterações motoras ali, precisa correr um pouquinho atrás desse tempo, entre aspas, perdido. Depois dos 2 anos, mesmo um prematuro extremo, geralmente ele alcança o desenvolvimento motor da criança, mas a gente está falando da fase de desfraude, que é por volta dos 2 ou 3 anos. Então, nessa fase, a criança ainda vai estar correndo atrás ali dessa parte motora, às vezes cognitivo. Uma criança que tem um atraso da fala ali, provavelmente vai ter um atraso na fase de desfraude também. Por quê? Porque a criança, de alguma forma, seja por palavras, por sinais, por gestos, ela precisa indicar que ela tem vontade de evacuar, que tem vontade de fazer xixi. Mas, claro, cada pai, cada mãe vai saber ali o sinal da sua criança. Antes disso, a sociedade. Não adianta eu querer comparar um desfraude ocidental com um desfraude oriental, por exemplo. A criança que faz a higiene sem a fralda, a higiene natural. Claro que vai ser difícil. A higiene natural bem feita, né? Porque hoje tem algumas coisas de higiene natural que eu não concordo muito. Algumas linhas que não respeita nada do fisiológico, e de natural não tem nada, né? Então a gente precisa preparar essa criança, preparar a sociedade ao redor dessa criança. Não adianta eu, como mãe, tentar desfraldar uma criança se o pai coloca a fralda. Se a babá não leva ao banheiro ou não percebe os sinais. Se na escola tem que obrigar a criança a ir só nos horários de intervalo. A sociedade em volta dessa criança precisa se adequar a esse momento. E cabe aos pais exigir que aqueles que estão em volta obedeçam isso, né? A integridade da criança tem que ser mantida. As pessoas têm que entender que esse processo, ele ser fisiológico, a criança tem que participar, né? Não é simplesmente ser mandado. As pessoas acham que tirou a calcinha, tirou a cueca, a fralda, desculpa, a criança já entende, se coloca no troninho que ela vai começar a fazer o processo repetidas vezes. Não é assim, né? Tem que ter todo um processo atrás. Exatamente. Aí falando em troninho, eu não preparei nada escrito, então eu tô falando meio que da minha cabeça. Falando em troninho, a gente tem que preparar o ambiente, porque como você quer que uma criança de 2 anos, 3 anos, suba num vaso sanitário de adulto? Não vai funcionar. Se a gente não preparar o ambiente para essa criança, deixar um banheiro acessível, seja com o penico, que é uma das situações de evacuação que eu mais gosto, seja com a escadinha, seja com o redutor de vaso sanitário, seja com o banquinho de apoio para os pés. Se a gente não der segurança para essa criança, não vai ter desfraude, muito pelo contrário. Aqui em casa, minha filha, olha que ironia do destino, né? Tinha infecção urinária de repetição e uma constipação severa. Eu queria me matar, né? Porque onde já se viu? Mas enfim. E aí depois, percebendo as situações, inclusive ela tem alguns vídeos no Instagram da Vitalice explicando isso, porque depois que ela começou a referir, eu comecei a entender. O tipo de penico que eu tinha fornecido para ela era um penico horrível. Era um penico de bordinha muito fina. Então, se ela sentava, machucava todo o bumbum dela. Então, ela não aguentava ficar muito tempo sentada. Então, dava 30 segundos, 1 minuto, queria levantar. E a criança precisa ficar ali. Um dos principais sinais do desfraude é que a criança fique sentada, sem muito rebuliço ali, por 3 a 5 minutos. Se eu coloco uma situação ruim, se eu sento num vaso sanitário sem assento, se eu sento direto na louça, claro que eu vou querer levantar. Eu vou cair ou eu vou me machucar. Então, isso é uma das coisas que eu comecei a perceber. Inclusive, a hora que eu vou dar aula de desfraude no consultório, eu tenho um arsenal de penico, um arsenal de escada e tudo mais. Outra coisa que não funcionou aqui em casa, mas é bem indicado, mas eu vejo que os meninos gostam mais, é a escada.
a escada aqui não funcionou. Por quê? Porque a hora que a criança subia, a escada estava instável e ficava com medo. Então, a gente tem que testar. São várias possibilidades que a gente tem que testar de acordo com a nossa rotina. Aqui em casa funcionou muito bem aqueles troninhos mais altos, confortável. Eu sempre falo para os pais, tem que ser confortável, tem que ser com uma bordinha mais larga. E uma das coisas, quando a criança tem a aversão ao troninho, às vezes não quer sentar por nada, é deixar, fazer essa compra desse troninho, fazer essa escolha a partir da criança. A criança estar junto, seja pela internet. Tem um modelinho que vende na internet, ó, fazendo propaganda, no site da Magazine Luiza, custa R$50, ele é ótimo. Ele tem de vários bichinhos, vários personagens, ele é bem largo e o valor dele é super justo. Não precisa ser um Fisher Price de 400, mas esse de 50 funciona super bem. A bordinha fina também não funciona, porque realmente machuca a criança. E o assento redutor tem que ser um assento que se adapta bem ao assento do vaso sanitário. O assento que fica dançando, a criança vai ficar com medo. E mesmo se não tiver medo, se for uma criança mais espoleta e ficar dançando, vai ficar fazendo contração de assoalho pélvico. Vai fazer contração de esfíncter, o que vai fazer interrupção dos reflexos. Então, se ela senta com vontade de fazer xixi e cocô e fez contração esfincteriana, pode ser que interrompa o reflexo, ela vai levantar dali e não vai fazer nada. Então, vai só postergar e o reflexo tem que ser cada vez maior. E o que é um reflexo cada vez maior? É um reflexo mais intenso. Um reflexo que precisa ver com um volume maior de urina ou um volume maior de cocô. Então, acaba muitas vezes com um reflexo mais intenso, sendo um reflexo que vai ser dolorido. Perfeito. E você está falando de todos esses objetos, né? E o mais comum hoje em dia, as crianças, uma coisa que eu falo muito no consultório tem que ter, colocar a criança para participar tanto da escolha, mas tem que ser algo comum. Tem que deixar aquele objeto ali em casa, já estando de bobeira, próximo da idade que você acha que a criança vai ter essa preparação. Para ela ir se habituando, para ela saber como funciona, ela ir ver os pais, ir ao banheiro. Então, gente, tem que ser algo coletivo, não é simplesmente só a criança. Então, ela tem que ver que aquele processo está acontecendo e qual a função de cada um, para ela sim decidir o que é melhor. Isso que você falou é perfeito. Muitas vezes eu vejo no consultório colocarem só redutor, não colocarem escada para apoiar os pés. Gente, mas pra gente fazer a prensa abdominal, ninguém faz cocô com a perna levantada. Quem tá sentado aí, eu imagino que tem um monte de gente sentada, tira o seu pé do chão. Simples assim, tira o pé do chão. Exatamente. Pronto, trancou, não sai. Você não faz a força. Eu sempre faço o teste com as mães. E é isso, não vai sair. Exatamente, isso é muito importante. Por isso que testar diferentes objetos super vale a pena e cada criança tem a tua característica. Então não vá na ideia da vizinha, não vá na ideia da prima, que, gente, olha o teu filho, que isso é muito mais importante e toma a decisão que vocês quiserem, mas a partir de coisas realmente conscientes. Exatamente. Não apenas de fofocas, né? Eu ia falar, o banquinho, não precisa ser necessariamente um banquinho evacuatório que hoje vende em qualquer lugar, né? Leroy Merlin, em Casa China, qualquer lugar tem esse banquinho evacuatório. Se não tem o banquinho evacuatório, um tijolo super dá certo para apoiar o pezinho, uma caixa de sapato, uma pilha de livros, mas é super acessível hoje. Mas é muito importante que tem que ser um banquinho evacuatório e um banquinho evacuatório que tem equilíbrio. Tem um modelo que eu até tenho aqui em casa, que ele são 2 pés conectados. Só que a hora que a criança fica, é bom para apoiar o pé, mas muitas vezes a criança levanta e sobe e desce por esse banquinho, ou sobe. Ele vira muito fácil, então isso tem que olhar também. Então os blocos mesmo, os banquinhos tipo bloco, são muito mais seguros. Aí você imagina se a criança leva um tombo do vaso sanitário, aí que não vai sentar mesmo, né? Nunca mais. Aparece no ambiente. Crianças que têm aversão ao vaso, isso tudo que a gente falou agora é tanto para criança típica quanto atípica. Começando agora da parte de aversão e depois eu falo um pouquinho do atípico. A criança que tem aversão ao vaso, é interessante levar algo interessante para essa criança. O ICCS, o órgão internacional de continência na criança, ele fala que a criança não pode se distrair durante a micção e evacuação. Mas é uma criança que não quer nem entrar no banheiro. Então, se você leva algo mais emotivo, mais sensorial para o banheiro,
um livrinho que conta a história do xixi, do cocô. Tem agora algumas canetas de porcelanato, que é só passar um paninho, um lencinho umedecido que ela sai, e tem umas melequinhas, tipo quebra-cabeça, que você coloca no porcelanato, que é super legal. Então, uma criança que está no penico pode montar o quebra-cabeça ali, vai perdendo essa aversão e vai deixando um ambiente mais emocionante. Tem que iniciar o... Exatamente. Sim. Ai, não quer sentar. Senta com a fralda, não tem problema. Ela tem que entender que... Hoje, inclusive, eu até postei sobre um museu do cocô que tem no Japão. Porque lá é tudo tão natural, por que que aqui não, né? Porque hoje os pais, a primeira coisa que os pais falam, nossa, que cocô fedido, que nojo. Você vai trabalhando a cabeça do teu filho como algo ruim, sendo que a excreção da criança na fase de desenvolvimento de primeira e segunda infância é como se fosse um prêmio da criança para os pais. Porque a criança entende que aquilo que ela processou dentro do corpinho dela é uma joia. Eu fiz, mamãe, papai. Aí vem o pai e fala, nossa, que cocô fedido, credo, que nojo, joga isso pra lá, vai trocar essa fralda. A autoestima da criança já derruba a integridade dela. Isso, inclusive, é uma coisa bem legal, que muitas vezes, aquelas situações onde a criança desfralda do xixi e não desfralda do cocô. Ela precisa da fralda para fazer o cocô. Porque muitas vezes as crianças, gente, elas realmente têm uma dificuldade. Tem crianças que têm nojo, não gostam do cheiro, e é super comum isso acontecer. Então, elas não querem realmente ali fazer naquele momento. E tem crianças que, ao evacuar, que elas acabam tendo um pouco de dificuldade, ficam fazendo aquelas retenções, e quanto mais retém, mais esforço, mais dificuldade, mais dói, e elas preferem se sentem mais seguras fazendo ali na fraldinha. Então, gente, muitas vezes dá um passo para trás para poder evoluir. Então, não pense nisso, ele começou com desfraude, eu tive que retornar um pouquinho, tá tudo errado. Não! Vá com calma, respeite teu filho, respeite o momento dele. Se para evoluir com o processo, para ele se sentir confortável, se sentir seguro, para o processo evoluir, tenha que colocar a fralda para o cocô sair, tá tudo bem. Isso que você falou é perfeito. A gente tem muitos, a gente rotula muito as crianças, né? Então esses rótulos que a gente vai colocando aos poucos, a criança ela vai, a gente cada vez mais aceitando aquilo como verdadeiro e vai atrapalhando muito. E a gente trata hoje em dia a parte sexual, a parte de genitália com com pudor que tem que ser tratado de maneira tão leve, tão natural, porque isso sim é tratar naturalmente o processo do Exatamente. do Você né? falando da parte sexual, a parte de excreção, a fase de excreção, a fase de desfraude é um processo do desenvolvimento sexual da criança. A gente não está falando de sexo, não é sexo, é sexualidade, é entender a genitália, é entender o processo, é entender o que é o outro, é entender o amor. Então, faz parte do desenvolvimento sexual. Pode ser por isso que muitas mulheres hoje chegam na clínica com 20 e poucos anos com alteração que vem muitas vezes da infância, uma constipação severa, alteração durante o ato. Então, isso são coisas que precisa ser avaliada na infância. E muitas vezes por conta dessa retenção, por conta desse apelo social que é alguma coisa ruim. E até assim, de maneira mais, voltando lá, pegando o link lá atrás, o que seria mais habitual? Desfraude, me corrija se eu estiver errado. O desfraude do cocô noturno, desfraude de cocô desfraude do xixi diurno e desfraude do xixi noturno, correto? O cocô, sim. Exatamente. Isso seria tá? Mas assim, não quer dizer algo inverso, ele é atípico, tem alguma dificuldade ou alguma patologia. Não, isso é o mais comum, assim como as idades mais comuns também. Exatamente, assim, simples pelo fato de que é muito mais fácil segurar um cocô pela viscosidade e formato do que uma urina ali. Falando em idades, assim, existe um padrão que não é algo que eu sigo bem depois do patológico. A gente considera que uma criança está em fase patológica de desfraude ou que precisa de uma assistência profissional depois dos 5 anos de idade, que isso é consenso mundial, assim. O ICCS fala que a maturação neural da criança se dá a partir dos 18 meses, com ápice aos 26 meses.
A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Urologia, diz que a fase habitual de desfraude da criança ali é dos 36 aos 39 meses. Então, se nem o pessoal está se entendendo, não somos nós que vamos falar que o nosso filho de 2 anos vai desfraudar, né? Então, o que eu sempre falo para os pais? Exatamente. Corre, brinca, tem desenvolvimento motor normal, não tem alguma alteração cognitiva ali. Refere sinais de estou com a fralda suja ou quero fazer xixi, ou se incomoda com a fralda, essa criança é uma criança que tem um pezinho ali no desfraude. Ou então, o meu filho, eu tenho uma de 5 e eu tenho um de 2 e 5 meses. Seria a fase orientada para desfraude, mas ele não tem noção nenhuma. Não tem noção nenhuma se está molhado, se está sujo. Fala que soltou com um xixi, assim, não tem. Ele está pronto para o desfraude? Não. Mesmo eu trabalhando com isso e sabendo como desfraudar uma criança. Então, assim, vou respeitar o tempo dele. E aí a gente força um desfraude, você pode desenvolver, pode ser que agora nos próximos 6 meses, 1 ano, super funcione. Daqui a pouco começa toda a regressão, porque às vezes um desfraude forçado vai formar uma criança postergadora. Aí a criança, a Maiara ali, pode traumatizar, e essa criança postergadora, por querer agradar a sociedade, os pais ali, começa a segurar e desenvolver uma disfunção da infância, uma disfunção urinária da infância. A criança tem um poder de continência muito grande. Geralmente, quando o adulto chega no consultório, ele tem uma fraqueza muscular importante de assoalho pélvico. A criança, 99% é super forte. Então, ela vai conseguir conter agora, mas ela vai provavelmente ser incontinente a médio prazo. Perfeito. E falando sobre isso, é bem interessante também a gente relacionar que o processo noturno, ele também demora um pouco mais, porque ele requer um pouco mais de amadurecimento neurológico e do centro da micção, né, principalmente, para acontecer. E uma dúvida muito frequente dos pais é: água. Preciso restringir a água da criança para que aconteça o desfraude noturno? E o que a gente sempre fala que nosso corpo é muito perfeito, né? Naturalmente, quando ao nascimento e nos primeiros meses de vida, o hormônio antidiurético ele é produzido de maneira equivalente, tanto noite quanto dia. Então, acaba que essa diurese ela continua de maneira similar. Com o passar do tempo, vai diminuindo essa produção noturna e, consequentemente, a produção de xixi. Então, óbvio que se você der muito líquido para o bebê da criança ao final do dia, né, mais no entardecer, isso pode influenciar-se negativamente. Mas não devemos deixar a criança com sede ou não dar nenhum líquido ao final do dia. Por quê? Muitas vezes, em escola, a criança fica o dia inteiro no integral, e muitas vezes acabam não tomando, porque eles fazem uma compensação à noite. Então, antes de a gente pensar sobre isso, antes de pensar no noturno, se tem que ter muito líquido, tem que ajustar o dia, porque muitas vezes é tão natural que chega o dia, eles não querem ingerir líquido, e o processo flua tão naturalmente, mas esse amadurecimento do centro da micção ele tem que acontecer. E o processo flui, gente, porque é muito natural. Então, uma das características é essa, é que o hormônio vai ajudando na função, mas realmente, gente, o desfraude noturno do xixi, ele é mais demorado e ele realmente ocorre Exatamente, aproximadamente, né? Mais ou menos, sem falar datas, mas já falando aproximadamente até 6 meses depois do desfraude diurno. Mas pode demorar mais, cada criança é uma criança, algumas crianças mamam, às vezes a criança ainda tem a sucção, se a criança, não necessariamente na mamadeira, mas se ainda está na chupeta, é muito difícil você passar para uma fase de desfraude e também muitas vezes ali na fase dos 5 aninhos de alfabetização com uma criança que tem um poder de sucção. Então, a gente precisa cuidar disso. Se é uma criança que desfraudou, tá ok durante o dia, não desfrauda por nada à noite, aí a gente começa a analisar a quantidade de líquido. Tem um cálculo que geralmente a gente faz em consultório para saber quanto de líquido essa criança poderia aguentar, mas o que a gente orienta é 2 horas, 1 hora, se mesmo se mamar, vai lá, faz o xixizinho, tenta dormir de bexiguinha vazia. E outra
coisa também que influencia muito são os líquidos hiperativos, porque tem muitos pais que às vezes a criança não consegue desfraldar, mas não pela quantidade de líquido que a criança consome, e sim pelo o que essa criança consome. Tem algumas bexigas que são mais sensíveis, assim como tem pessoas que em determinados alimentos ou situações têm uma dor de cabeça, tem uma dor de estômago, tem algumas pessoas que têm uma hiperatividade vesical, são bexigas um pouquinho mais sensíveis. Alimentos com base de cafeína, frutas cítricas, tomate, alimentos muito condimentados, com muito sódio ou adoçantes artificiais, refrigerante, bebida alcoólica para criança não, mas no adulto vale também, se começou a beber e vai muito no banheiro. Favorecem que a pessoa vá mais ao banheiro. Não exatamente porque produz mais urina, mas porque tem mais contração de bexiga e mais ativação de reflexos. Então, a pessoa vai muito ao banheiro. Então, isso desfavorece o desfraude, porque às vezes você dá algum... A criança só vive de chá o dia inteiro, só chá mate. Vai ser uma criança mais difícil de desfraldar. Ou antes de dormir, em vez de tomar o leitinho, um pouquinho mais aguado ali, toma um leite com Toddy. Vai ser mais difícil desfraldar, porque além do volume, tem essa irritação da bexiga. Então tem que cuidar também com esse processo hiperativo. Tem muitas mães que às vezes procuram um consultório para a gente fazer um desfraude, porque não está dando certo. A hora que vai analisar o diário é totalmente hiperativo. Corrigiu a rotina ali, pronto, dá super certo. Perfeito. E também, hoje em dia, pelo menos, a gente não recomenda mais aquela questão do ficar despertando a criança, a não ser que tenha alguma noite para fazer um treinamento de desfraude. Gente, isso não existe. Está tendo que acontecer isso, volta atrás. O desfraude não está pronto para ser realizado. Então, temos que ter um pouco de respeito, porque imagina, você lá dormindo tranquilo, alguém vai te acordar e vai fazer xixi. Muitas vezes está nem com vontade, e assim, isso é desrespeitoso, não vale a pena fazer esse processo, porque isso não é natural, né? E aquela frase da criança dorme para crescer é verdade, porque o ápice da produção hormonal está acontecendo no sono profundo ali. Quando tem a necessidade de usar um alarme noturno, que não é um alarme simplesmente um despertador ou o pai e a mãe que acorda ali, é o famoso pip-stop, ele é um sensor que ele dispara quando começa a molhar. E só começa a molhar em sono superficial, então não atrapalha tanto essa parte hormonal. Então, quando vai realmente para tratamento que precisa tratar com alarme, a gente pode ficar mais tranquilo em relação a isso, mas a principal recomendação é não acordar a criança. Perfeito. E você falou em alarme, em outro link. Temos alguns sinais de alarme, né, para questões de fraude, né? Podemos falar um pouquinho sobre isso, o que você acha? A criança mais independente, a relação de querer tirar a fralda, ou fraldas secas com aproximadamente 2 horas entre trocas, uma criança que consegue referir que está com a fralda suja ou que vai sujar a fralda, seja de xixi, seja de cocô, isso daí é tudo sinal de que a criança vai funcionar super bem no desfraude, sim. Geralmente, a melhor época para desfraldar é no calor. O inverno impossibilita o desfraude? Não, é só mais trabalhoso, porque assim, aqui em Curitiba chove muito, é frio para secar a roupa, tudo. Até que você falou, a quantidade de roupa para uma criança ter que tirar para fazer um xixi em julho em Curitiba, já fez na roupa com certeza, e a culpa não é dela. Assim, isso acaba... o que eu vejo é que os pais tentam muito mais desfraldar no verão. E assim, eu vou iniciar o desfraude numa criança que está mais ou menos ali em junho, julho. Eu não inicio. Eu peço para os pais começarem a treinar essa criança, começarem a orientar, começarem a passar informação para essa criança. Se ela desfraldar por conta, perfeito. Mas condicionar, aquela criança que a gente precisa condicionar a isso quando pode, quando está tudo bem e a gente só precisa da orientação, não é a melhor época. Então, assim, esperou até agora, 4, 5 meses não vai fazer diferença. Claro, se a criança tem autonomia para ir sozinha, manda bala, desfralda. Mas não vai condicionar, treinar a criança para se molhar, vai tirar a fralda da noite e se molhar junho e julho inteiro ali. Excelente. Tinham feito algumas perguntas lá em cima, eu tô voltando aqui para ver se a gente conseguiu referir. Minha menina já tem sinais que está pronta, porém diz que prefere a fralda. Deixar sem fralda seria o ideal? Como agir?
Geralmente a Gesto. criança prefere a fralda, porque tem um apego emocional para a fralda. Minha filha, ela pegava a fralda quando foi desfraldar, ela abraçava e falava assim, tanto você. Geralmente sim, mas você tem que mostrar para ela que o peniquinho, que o banheiro, que o vaso é tão importante quanto e que ela está crescendo, que ela é mocinha. Se você quiser levar ela para comprar o piniquinho, para escolher as calcinhas, isso ajuda muito, porque mostra que você está se importando com aquele processo da criança. Que aquele processo está sendo muito importante, não só para ela, quanto para você. E a criança, ela é muito observadora, assim, e ela gosta muito de agradar. A criança pequena, ela gosta muito de agradar e fazer o que os pais fazem. Então, começa a levar ela ao banheiro junto com você. Se é menino, pede para o pai fazer esse processo. Já lembrei um negócio, então. O que é melhor, o menino fazer xixi sentado ou o menino fazer xixi em pé? Isso é muito relativo, mas assim, o melhor relaxamento de assoalho pélvico é sentado com os pés apoiados. Mas existe muito da conduta social, ainda tem aquele preconceito familiar e o machismo que ainda está na nossa sociedade, mas o melhor em termos fisiológicos é sentado. Ah, se fizer em pé tem problema? Não, não tem problema, mas sentado relaxa melhor. Acho que a casa fica mais aqui em limpa. casa tem que ser sentado ou limpa. No consultório também, Bem os meninos eu interessante. peço para fazer sentado, senão no final do dia, depois de atender 15 crianças, só por Deus, né? Deixa alguém perguntou, eu ia falar alguma coisa que eu acabei esquecendo aqui, mas vamos seguir. Perguntando, perguntar alguma coisa aqui. A criança com 4 anos ainda tem que fraldar pela noite. Pode estar com algum atraso? Tem um irmão que ainda não desfraldou da noite. É como você mesmo relatou, a gente considera atraso a partir de 5 anos, Exatamente. correto? 5 anos a literatura traz, assim, o que eu observaria? Se ele não desfraldou, se ele não deixou a fralda, ou se ele não tem sinal nenhum de desfraude noturno. O que seria um sinal de desfraude noturno? Se a criança consome uma quantidade de líquido relativamente pequena antes de dormir, consegue fazer o xixi antes de dormir, e mesmo assim acorda com um volume muito grande, chega a vazar na cama, ou se não, a redução, o volume é mais ou menos, tende a ficar menor, então teria que observar, cada caso é um caso. É difícil falar que uma criança de 4 anos tem algum atraso no processo de desfraude noturno. Mas É para saber quando o Júnior foi recente, o Júnior já tem muito tempo, tá 2 anos no processo, tem tem relação. relação, exatamente. Daí é a famosa enurese, né? Então tem que observar algumas coisas. Ao que a gente pode orientar? Reduz, como já tem 4 anos, reduz um pouquinho o líquido antes de dormir. Não é para parar de tomar líquido à noite, é reduzir antes de dormir, faz o xixi antes de dormir, observa como fica esse volume. Se são todos os dias, se é um volume muito importante. Não é rotineiro aqui em Curitiba, São Paulo, Rio, interior do Paraná. Eu vejo quando a criança tende a ter uma enurese, ou pode ser que tenha, geralmente já faz o exame de hormônio antidiurético. E aqui em Curitiba eu não vejo muito disso. Não sei se é porque os planos não querem pagar porque é caro, né? Ou se é de rotina mesmo. Mas eu acho que vale a pena avaliar mesmo, observar e se tudo tá ok, observar se pode ser uma enurese. Perfeito. Até ali atrás foi bem interessante. A criança ela é muito resiliente. Então, uma das coisas que eu sempre falo no consultório é, gente, não devemos fazer comemorações, festas, isso é muito desrespeitoso. Você está lidando com a integridade de uma criança, com a parte, com a essência dela, né? Então, assim, muitas vezes a criança ela vai deixar de se avaliar, deixar a tua integridade ser ferida para agradar um adulto. Então, assim, muitas vezes ela viu que, legal e tudo mais, ela pode deixar de fazer alguns gestos para poder agradar aquela atitude, mesmo estando pronta em algum momento, e isso acaba se desconectando, ela vai perdendo conexão com a essência dela, ela não consegue perceber os sinais que ela deveria sentir para realmente efetivar um desfraude. Então, nem 8 nem 80. O processo é natural, então não precisa fazer eventos que Chá de existem hoje em fralda. dia, né? Fazem lá, coloca
festinha da fralda, tem o bolinho da fralda, chama os amiguinhos, isso é muito desrespeitoso. Nós adultos não fazemos isso, né? Então por que a gente vai fazer isso com as crianças? Então, assim, são atitudes tão desnecessárias hoje em dia que a gente tem que E rever um pouquinho. ao contrário também, né? Brigar com a criança, usar da violência, agredir verbalmente a criança, gente, isso é inadmissível. É uma coisa assim que é inadmissível, Perfeito. porque na nossa época, na época dos nossos pais, tinha varinha de marmelo, se a criança fazia xixi na cama, a sociedade evoluiu e a medicina evoluiu o suficiente para entender que isso daí é totalmente involuntário. Perfeito. Tem mais pergunta aí? Perguntar. Tinham vários no Instagram, só que não estou conseguindo sair agora para ver. Mas tem outra aqui já. Meu neto foi ao contrário. Ele primeiro pediu para fazer o cocô e depois o xixi. Inclusive, o xixi ele nem sempre pede. Mas o cocô, né? O desfraude a gente falou, o desfraude do cocô geralmente é primeiro, o E xixi é ao depois. Então tá tudo certo. contrário também, tá tudo bem. Sim, não, isso não é uma questão de apenas isso, né? Acho que de Exatamente. preocupação. Pessoal, quem mandou dúvidas no Instagram, manda aqui de volta que eu não tô conseguindo acessar a caixinha que eu acabei abrindo. Ah, uma coisa bem comentou aqui, que isso foi com a nossa filha. Numa sexta-feira, a professora chegou assim: ah, acho que a Alice está pronta para o desfraude. Segunda-feira pode vir sem calcinha. Sem fralda, só de calcinha. Uhum. Como assim, gente? Do nada, a gente que observava a criança todos os dias, não tinha essa informação, do nada a escola trouxe isso. Hoje, inclusive, Entra naquela. hoje, inclusive, acho que de tanto ficar repostando que ia ter a live, começou a aparecer uns negócios de desfraude pra mim. Aí tinha, sem brincadeira, tinha uns 3, 4, assim, como desfraudar a criança em 3 dias. Oi? Cara, é muito Quem absurdo te isso hoje em dia, promete né? isso? Minha filha, Repense. fora, não tem como alguém te garantir essa situação, né? Minha filha não gosta de ficar com a fralda, pede para tirar e demonstra interesse para sentar no piniquinho. Porém, não pede e nem avisa quando fez cocô e xixi. Pode desfraldar? Ainda eu acho que não está pronta. Claro, temos que avaliar outras situações, mas um dos sinais, né, de prontidão, sim, ela ficar incomodada com a fralda, ela poder começar a avisar. Só que se ela ainda não tem ali aquela que você falou, aliás, os 2 a 5 minutos para guardar, para ficar ali fazendo o movimento, né, a forcinha para tentar evacuar, isso ainda eu acho que a gente Porque pode aguardar um pouquinho, né? ela E ela não também tem a percepção precisa, que né? tá sujinha ou o reflexo. Às vezes esse incômodo pode ser só de calor ou porque deve ser ruim mesmo, né? Aquele volume ali atrapalhando. Então, eu observaria se a criança tem uma percepção do que está acontecendo e não simplesmente que não quer ficar com aquilo ali. Eu vi uma pergunta Perfeito. se tem diferença de menina ou Pode menina. falar. Não. Até onde eu, assim, na minha prática, não vejo muito assim. Acho que as meninas, algumas vezes, têm um amadurecimento um pouquinho maior, mas acho que isso na prática não se Na executa, pelo menos na minha prática, não literatura, sei para não. você. Mas, se você pegar uma menina e um menino não neurológico, cognitivo ok, de 2 anos, uma menina e um menino de 8 anos, uma menina e um menino de 12 anos, sempre a menina tem uma percepção. Primeiro que a menina tem uma percepção corporal melhor. E ela geralmente a menina Sim, é mais evoluída, o menino é mais devagar, assim, eu que tenho os dois, eu mesmo falei que não pode ficar comparando, né? Mas eu vejo o Eduardo com 2 anos e meio, um bebezão, assim, e a Alice com 2 anos e meio era uma mocinha já. Então, é relativo, porque depende muito do ambiente, é o estímulo que você está dando para essa criança, mas, no geral, na minha percepção clínica dos meus pacientes, que não tem nada em literatura que eu tenha visto, eu acho mais fácil desfraldar menina do xixi. do que Mas menino. as meninas constipam mais. Talvez por ser mais Perfeito. fácil de desfraldar, porque ela é mais retentora. Mas isso é uma Sim. análise minha, tá? Até bem interessante o que você falou. Acho que também é importante pontuar o quanto a constipação atrapalha no Exatamente. processo, né? Pensando que é tudo muito pequenininho ali. E geralmente uma criança consome um volume de comida muito
se for comparar uma criança que come normal ali, comparar com adulto, geralmente são volumes muito grandes. Por isso que a criança às vezes faz 2, 3 cocôs no dia. O que é normal pelo ICCS? Há 5 anos atrás era até o dia sim, o dia não. Hoje já é 3 vezes ao dia, até 3 vezes na semana. Eu concordo? Não. Eu concordo que o normal é até dia sim, dia não, de preferência todos os dias na infância. Se nós temos um intestino que está ali cheio, ele pode se comunicar com a parede da bexiga ali, que também está cheia, pode dificultar o desfraude, porque ele pode dar sensações de... Pode fazer inibição de reflexo ou hiperatividade de reflexo, então faz uma confusão do reflexo da criança. Por isso que às vezes a criança fala, quer fazer cocô, é um pum, quer fazer xixi, sai um cocô, não sabe exatamente o que é, porque para a criança é simplesmente uma dor na barriga. Ela não está sentindo estiramento vesical, que a gente sabe que é aquele desejo miccional ou aquele estiramento do desejo defecatório. Ela só sente um incômodo na barriga. Então, a constipação atrapalha muito, sim, além de todo o processo de anatomia da parte do assoalho pélvico aqui, a pressão que faz no esfíncter, porque a constipação acaba que muitas vezes a criança fica com cocô no reto, e o ânus é a portinha de fora, o intestino é onde fica guardado o cocô, e o reto é só a ponte de saída. E muitas vezes a criança acumula cocô naquele reto, e o reto, conforme vai estirando, que deveria ser só um momento de saída, manda os reflexos defecatórios. Então, fica dando ativação no esfíncter, e aí a criança vai fazendo contração para cortar aquilo que às vezes ela não quer, porque ela não está apta ao banheiro, aí vai interrompendo também desejo miccional, vai virando uma bagunça, o cérebro vai entendendo que é algo que não é tão importante, joga lá para trás, e vida que segue, e essa criança está super constipada e super retentora. Muito importante. Meu filho tem 2 anos e 7 meses e não faz xixi à noite, mas não consigo tirar ele da fralda. Ele não faz. Não sei como fazer para convencer ele a ir ao banheiro. 2 anos e 7 meses. Tudo na vida de uma criança de 2 anos e 7 meses é muito mais importante, principalmente assistir um desenho ou brincar. É muito mais importante do que fazer um xixi. Imagina, se vou ter 2 minutos para fazer um xixi. Então, assim, é questão de conversa mesmo, é muito emocional. Se ele não está fazendo xixi à noite, você tentar ensinar para ele o quanto ele é mocinho para tentar sair da fralda, mostrar a importância. É um negócio do emocional, é um negócio da importância. Se ele está ficando sequinho à noite, então é uma criança que cabe ao desfraude. Mas se ele não vai ao banheiro e você tenta tirar a fralda, a gente tem que ver se não vai complicar para uma criança postergadora que vai desenvolver outras disfunções ali. Teria que fazer uma avaliação mais geral para entender se essa criança está apta a sair da fralda ou se tirar a fralda dele nesse momento pode levar a algumas disfunções que daí você vai ter que tratar depois, né? Perfeito. O famoso desfraude precoce com as suas consequências. Exatamente. Quer falar um pouquinho Vamos lá, do então. processo O atípico? que a gente vê muito em consultório do atípico, tá? Principalmente de uns 2 anos para cá. Infelizmente, não tem nenhum estudo muito grande falando do desfraude da criança com autismo, que hoje a gente encontra demais. Pra vir aqui. A criança com autismo tem uma dificuldade de desfraude e tem uma tendência à hiperatividade vesical, que é aquela criança que vai muito ao banheiro. Achava-se até uns 2 anos atrás que era por medicação, mas a gente começou a observar que mesmo as crianças sem medicação têm essa tendência. A gente não sabe explicar exatamente o porquê, mas sabe sim que a criança com autismo tem uma tendência à hiperatividade. O que eu imagino? A criança com autismo, ela é mais sensorial. Não vou dizer que é aquela criança que não suporta toque ou não suporta o contato, não isso. Mas eles são mais sensoriais. Se a gente observar, eles estão num patamar, eles estão vivendo alguns anos na nossa frente. Porque eles têm uma percepção muito diferente da nossa, a grande maioria tem uma percepção, uma parte sensorial e emocional muito aflorada. Eu acho, tá? Eu acho que talvez
essa chavinha do sensorial, dos estiramentos vesicais, de mandar esses reflexos que às vezes está um pouquinho alterado. Por quê? Quando a gente começa a estimulação em consultório, geralmente eles desfraldam muito rápido. Mais rápido que uma criança típica. Muito rápido mesmo, assim, menos de 10 sessões, que é o padrão da físio, aí a gente desfralda, na grande maioria das vezes, desfralda o autista. Claro que tem que fazer o condicionamento familiar, porque a criança não está comigo 24 horas por dia, 7 dias na semana, então depende muito da família. A gente precisa daqueles pilares. Se a criança, de alguma forma, consegue se comunicar, seja por olhar, por gestos ou por fala, tem a independência. Se a criança não tem a independência funcional, a gente trabalha direto com a TO ali para fazer o treinamento daquele processo. Então, assim, a TO está fazendo o treinamento das atividades de vida diária. Por que não fazer o treinamento do momento da micção e da evacuação? Trabalhando multiprofissional, aí funciona super bem. Daí, muitas vezes, a gente precisa neuromodular essa criança, que são estímulos elétricos extremamente confortáveis ali na região parasacral, da maioria ali na região parasacral, que melhora a percepção vesical. Então, ele começa a sentir melhor a bexiga. Muitas vezes ele sente durante o processo, durante a físio ali, ele sente a bexiga, o desejo miccional, e daí ele começa, muitas vezes, começa só a se agitar. Aí a gente ensina que para melhorar aquele processo doloroso, vamos dizer assim, aquele incômodo vesical, é só ele levantar e ir ali no banheiro, e funciona super bem, e ele começa a entender. Então desfralda muito rápido. Claro que tem casos e casos, tem autistas muito graves, que a gente precisa trabalhar todos os pilares, mas a maioria dos autistas desfraldam muito rápido. A minha média de desfraude de autista é 6, 7 sessões. Bem rápido. Eu considero rápido, é 1 mês e pouquinho. Mesmo os mais velhos. Legal. Assim. Qual o melhor argumento para iniciar com a criança? 3 anos, já fez algumas vezes no pinico, mas só faz quando oferecemos. Bom, a princípio ainda eu acho que ela não está habituada com, não sei, né? Primeiro ver como é que é a Duda do consultório, ver como estão apresentando esse momento para ela, se isso é algo mais, vamos dizer assim, aberto na família, se vocês falam isso com bastante abertura, como se isso é um assunto meio velado, tentar deixar ela participar mais do momento de você, qual é a função do vaso para vocês, para ela relacionar isso com o pinico também ajuda bastante. Talvez deixar o pinico em algum local que sinta mais com a casa, não necessariamente dentro do banheiro, tem que ter essa flexibilidade, tem que ser só no banheiro para a criança fazer isso. Muitas vezes tem crianças que se escondem atrás da cortina, que fica atrás do sofá, ali para ele aquele ambiente. No começo, vai ali e devagarinho tente transicionar para outro ambiente. Mas eu acho que pode ser por aí. E assim, a criança é muito inteligente. É só a gente falar a verdade. É só explicar a verdade, o porquê. É simples, assim, é só ensinar. Eu vi uma de mielo, eu até anotei aqui para eu falar de neurogênico. Eu acho que eu já atendi ou atendo mais de 250 mielos assim na minha vida, só para desfraude, bexiga neurogênica. A gente tem que lembrar que a criança com mielo, muitas vezes, a grande maioria não tem alteração cognitiva, porém tem uma alteração sensorial e motora muito importante. Motora não estou falando só da parte de perna, braço, marcha, não. É parte de inervação de bexiga, porque a bexiga é um músculo que precisa se contrair. Se essa inervação está parcialmente ou completamente danificada, me fugiu a palavra, mas tentar danificada, a gente precisa tentar estimular essa criança para que consiga desfraldar. Para isso, a gente precisa reabilitar, e não é simplesmente orientar um desfraude. Então, a gente precisa reabilitar da condição a esse órgão, tanto do xixi quanto do cocô, e principalmente assoalho pélvico, porque muitas vezes a grande maioria da mielo, ali, 75% é lombosacra, bem em cima da inervação de bexiga e intestino. Então, e assoalho pélvico também. Então, a maioria dessas crianças tem uma alteração motora na portinha de saída. Então, a gente precisa reabilitar, tentar reabilitar de maneira multiprofissional ali,
com gastro, com nefro, com pediatra, com neuro, a parte interna, tentar recuperar o que for possível ali daqueles órgãos e dar condição de abertura, de continência e incontinência, né, esvaziamento, para aqueles esfíncteres. Se eu já consegui desfraldar a miela, já, bastante. E hoje eu recebi um áudio também falando assim, ai, fulaninha desfraldou já faz uma semana que não tá com cateterismo, não tá com medicação e tá fazendo xixi no vaso. Quanto mais cedo a intervenção da criança neurogênica, melhor, tá? Não vamos esperar uma criança neurogênica fase de 5 anos igual uma criança típica. Eu recebo criança neurogênica antes de 1 ano, porque eu preciso estimular todo esse processo que pode estar parcialmente interrompido. Para que na fase de desfraude ali, 4 aninhos, 5 aninhos geralmente no neurogênico, a gente inicie um processo possível. Mas se uma criança chega para mim aos 5 anos de idade, a grande maioria, tem um estudo da doutora Karen Previdia Landowski do Pequeno Príncipe, que mostra que a média das crianças em 2017, acho que era de 4,2 anos, e isso estava levando uma lesão renal muito importante. Então, os pais esperavam esse processo para iniciar, e não é. A gente precisa preparar para poder iniciar depois dentro do fisiológico. Claro, vai ter um atraso, com certeza, tem alteração neural importante, tanto periférico quanto sistema nervoso central. Perfeito, maravilhoso. Gente, eu acho que a live vai cair. Temos mais alguma dúvida? Podemos tirar rapidinho. Bom, antes que caia, Paula, queria agradecer imensamente aí a tua participação, a tua disponibilidade, o teu tempo, eu sei da tua correria. Eu acho que é muito importante poder abordar esses assuntos com muita tranquilidade, com muita leveza, de maneira muito respeitosa e tentar trazer para os pais essa nossa visão. E a maré é muito difícil, né? Então a gente tem que Exatamente. remar bastante. Então, poder ter essa confiança e essas informações deixam eles muito seguros para tentar remar contra essa maré junto com a gente. Então, acho muito obrigado pelas suas Eu que orientações. agradeço Foi o maravilhosa. convite, estamos aí. Quando quiserem é só me chamar. É muito importante ter profissionais, principalmente médicos, que às vezes estão tão inacessíveis, o que não é o seu caso, né? Que respeita tanto a equipe multiprofissional e a criança principalmente, que respeita a família, que respeita e entende a rotina da família. Isso é muito, muito, muito importante. Sim. E isso é uma coisa que a gente tem como base no consultório, que é a autonomia, o respeito e a integridade da criança. Isso tem que ser preservado em todos os momentos. Não há nenhum motivo para que a gente não faça isso. Então, quando isso funciona, tudo ao redor dela funciona muito melhor. Então, isso é a base para tudo. Acho que tá Muito obrigada, pessoal. Qualquer coisa, meu Insta tá aí, pode mandar lá se tiver alguma dúvida, alguma coisa mais privada, assim, eu respondo. A Vitalice Saúde, com 2 T's. Fica no Vila É Isabel, divisa Batel com Água Verde ali, pertinho da Associação Médica. Maravilhoso, bem acessível. Então, qualquer dúvida, pode procurá-la também. Obrigada. Ótima semana. Pessoal, a live vai ficar salva, então quem quiser assistir depois com mais calma, fiquem à vontade. Muito obrigado. Beijo, Paula. Até mais. Tchau, tchau.